Livro de Lucas, capítulo de número 10 e verso de número 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa conversa entre Jesus e aquele homem faz nascer uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a parábola do bom samaritano. Jesus narra uma história dizendo que certa vez um homem descia de Jerusalém para Jericó e que no meio do caminho ele foi atacado por bandidos, que bateram nele, roubaram suas roupas e deixaram ele ali caído, quase que morto. Que naquele mesmo caminho também passou um sacerdote, viu aquele homem caído, mas não ofereceu ajuda nenhuma. Também um levita passou por ali e, igual ao sacerdote, não ofereceu ajuda nenhuma. Mas que um samaritano parou, cuidou das feridas daquele homem, colocou ele sobre o seu jumento e levou ele a uma hospedaria, onde ali ele cuidou dele. Interessante que Jesus ele é tão detalhista algumas vezes, mas tão simples em outros momentos. Ele não dá características nenhuma de quem era aquele homem que foi atacado pelos bandidos. Jesus não menciona a classe social. Jesus não menciona a cor de pele. Jesus não menciona a opção sexual. Jesus não menciona a opção religiosa. Sabe por quê? Porque para Jesus isso pouco importa. Nada disso faz diferença quando do outro lado tem uma vida que precisa ser ajudada. Porém, para mim e para você, às vezes, faz diferença sim. Nós determinamos quem merece ou não a nossa ajuda. Quem merece ser ajudado ou ser condenado. Nós fazemos acepções de pessoas. Porque pensamos assim: o que as pessoas vão imaginar de mim se me verem ajudando aquela pessoa? Para Jesus nada disso importa. Há 2000 anos atrás ele nos ensinava a prática da empatia. Nos colocar do lugar do outro. Nos colocar na situação do outro. Tentar entender a dor do outro, tentar sentir um pouco, mesmo que difícil, a situação que aquela pessoa está passando. Uma outra forma de tentar entender a dor do outro é já ter vivido aquela dor também. Sabe por que é tão difícil para nós entendermos a dor que é passar fome? Porque as nossas despensas sempre estiveram cheias de alimento. Ou qual a situação, como é doloroso para um morador de rua viver na rua? Porque todos os dias chegamos numa casa, temos um teto sobre a nossa cabeça. E quando vamos nos deitar, temos uma boa cama para repousar o nosso corpo e descansar. E naquelas noites mais frias, temos um bom edredom, temos um bom cobertor para nos aquecer e não sentimos frio. Por isso não entendemos o quão doloroso é. Jesus ele termina aquela conversa com aquele especialista fazendo para ele uma pergunta. Ele diz assim que qual desses três você diria que foi o mais próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Talvez a pergunta certa a se fazer não é quem é o nosso próximo, mas sim que tipo de próximo estamos sendo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Será que somos como o sacerdote ou o levita? Vemos a necessidade do outro. Vemos a dor que o outro está passando. Mas não temos tempo para ajudar porque estamos preocupados demais com a nossa vida e com os nossos problemas. Porque julgamos ser mais importante do que o outro. Ou será que somos o samaritano, independentemente de quem esteja precisando de ajuda? Nós estendemos a mão, colocamos de pé. Sabe por que devemos ser um bom próximo para o nosso próximo? Porque pode ser que chegue um dia em que nós estaremos caídos.
E seremos nós quem precisaremos de ajuda. E se não tiver ninguém para parar e estender a mão para a gente? E se não tiver ninguém para nos ajudar a curar as nossas feridas? Seja um bom próximo para o seu próximo, independentemente de quem seja. 1 João capítulo 3, verso 18, vai dizer assim: filhinhos, não se limitemos a dizer que amemos uns aos outros apenas com palavras. Demonstremos a verdade através de ações. Não se limite a dizer que apenas ame as pessoas, mas demonstre que você verdadeiramente as ama.